Hello there! Olá pessoal, então, nossa prática, hoje a gente vai trabalhar com a lâmina de cerebelo. Todo mundo já conhece como é o esquema, usando um atlas virtual, usando o software, o aplicativo NatLab Histology, ou então na busca por imagens da internet. Então o objetivo é observar o cerebelo, que é um órgão que é anexo do sistema nervoso central. Qual vai ser o objetivo dessa aula do cerebelo? Se vocês lembram, na nossa aula teórica nós vimos então sistema de endomembranas, e a primeira parte que a gente viu foi falando de núcleo celular. Então nessa lâmina de cerebelo a gente consegue ver um pouquinho da diversidade de núcleos celulares. Então quando vocês forem entrar mais na parte de histologia, vocês vão ver que tem diferentes tipos de neurônios, cada qual com a sua função. Então a gente tem os neurônios unipolares, os bipolares ou pseudo-bipolares, que são aqueles que apenas direcionam vias de transmissão de um lado para o outro. E a gente tem os neurônios multipolares, que são aqueles que têm uma árvore dendrítica muito mais abastada. Consequentemente, esses neurônios multipolares, como eles só não fazem somente a intercomunicação, o trânsito de uma informação direcional, eles são neurônios mais ativos. Portanto, essas células aqui elas são maiores. E no cerebelo, aonde que você vai achar tudo isso? Essa aqui é uma lâmina, o cerebelo está aqui, a gente demonstrando o órgão onde ele estaria. Ele é um órgão que é responsável pelos nossos movimentos coordenados e o controle proprioceptivo de musculatura. E quando a gente observa isso numa lâmina em menor aumento, a gente vê essas camadas aqui, que são o quê? São aquela camada de revestimento do tecido, que é a pia mater. A gente tem a substância cinzenta, que seria o correspondente aos corpos neuronais. A gente tem aqui a substância branca. E aqui a gente tem aqui um detalhamento dessa região, como que ela seria. Então a gente tem aqui uma camada de células de Purkinje, que são justamente esses neurônios multipolares. Logo acima das células de Purkinje, a gente tem a camada molecular, que seria o correspondente a essa substância cinzenta. E logo abaixo a gente tem a camada granulosa, que é rica nesse tipo de neurônio chamado unipolar ou bipolares. E a substância branca, que são os axônios de todo esse conjunto neuronal que vem para cá. Então o objetivo vai ser, num aumento maior, pode ser em 400 ou 1000 vezes, observar essa região aqui entre a transição da camada granulosa e a camada molecular, observando e identificando os neuronas, que são neurônios, células da glia, sem entrar em detalhe qual deles a gente está falando, as camadas, camada molecular, a camada de célula de Purkinje e a camada granulosa. E aqui os neurônios da granulosa e também as células de Purkinje. Essa é a nossa primeira lâmina, ok? Porque como a gente teve uma aula bem extensa, que são vários temas, o tema da outra aula, da outra lâmina, são células chamadas de gigantócitos. Essas células chamadas de gigantócitos são células de defesa, são macrófagos. E o que vai acontecer? Esse macrófago, quando ele vai fagocitar um corpo estranho maior do que a própria célula, existe ali todo um processo de sinalização química para atrair macrófagos adjacentes, e junto com moléculas de adesão chamadas de cadeirinas, ocorre a fusão desses macrófagos. Então é bem comum você observar células que têm um núcleo bem, ou melhor, são ricas em núcleos, são células plurinucleadas. Então essa aqui é uma célula chamada de gigantócito. E elas podem ser encontradas em todos os tecidos. Você tem ali essa capacidade. Nesse caso aqui seriam alvéolos pulmonares, então é uma lâmina de histopatologia. E o objetivo também então é procurar uma lâmina, uma imagem de um gigantócito, e vocês vão fazer o upload dessa imagem dentro ali do exercício. Ok? Então, simples, não tem muito mais o que falar. A gente vai fazer algumas questões teórico-práticas correlacionadas aqui com essa formação, essa adesão dessas estruturas. E
Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.